Lucas capítulo 17, verso 32, diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ler essa frase juntos? Está aí, projetado. Lembrai-vos da mulher de Ló. A Dani pega sempre no meu pé quando a gente, num restaurante, num shopping, na rua, eu me encontro com alguém, vejo alguém, não consigo me lembrar da pessoa, e eu passo o resto do dia tentando lembrar. Tem mais alguém aqui assim ou não? Eu simplesmente não consigo dormir se eu não me lembrar de onde eu conheço a pessoa. Às vezes é curioso isso, você tira a pessoa do ambiente que você costumeiramente encontra ela, por exemplo, uma garçonete, está vestida e tal, com às vezes touca, boné, com a roupa, aí você vai sempre na padaria, ela sempre atende você, daí você encontra ela no shopping, com roupa normal. Da onde que eu conheço isso aí? Eu simplesmente não consigo dormir à noite enquanto eu não lembro. Esses dias eu encontrei uma moça no shopping, daí eu fui descobrir que ela trabalha numa padaria. É triste quando você não consegue se lembrar de alguém, em especial quando a pessoa se lembra de você. Te chama pelo nome, pergunta dos seus filhos, sabe o nome da sua esposa. Jesus, durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele nunca pediu para os seus discípulos se lembrarem de alguém, a não ser nessa ocasião. Ele está no final do seu ministério, falando sobre o fim dos tempos, um tema importantíssimo, e ele alerta os discípulos o seguinte: vocês devem se lembrar, não se esqueçam, mantenham sempre na memória de vocês a mulher de Ló. É interessante que o povo hebreu é um povo com uma história riquíssima. Riquíssima. Por exemplo, o povo hebreu tem como patriarca maior Abraão. Você sabe, Abraão, ele é o pai das 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. As 3 maiores religiões do mundo têm como precursor, na visão de cada uma delas, obviamente, Abraão. Mas Jesus não mandou seus discípulos se lembrarem de Abraão. Os hebreus também tiveram inúmeros profetas assim, extraordinários, como Elias, por exemplo, que orava e parava de chover. Orava e voltava a chover. Orava e caía fogo do céu. Orava e defunto ressuscitava. Já parou para pensar uma coisa dessa? Um dia Elias estava andando e uma carruagem de fogo passou, um redemoinho leva para o céu. Ele não vê a morte. Mas Jesus não mandou os discípulos se lembrarem de Elias. Seu sucessor Eliseu fez o dobro de todos os milagres que ele realizou. Eliseu, depois de morto, realizou um milagre. Já parou para pensar uma coisa dessa? Diz que um dia um soldado tinha morrido, foi jogado num buraco. Quem é que estava enterrado naquele buraco lá? Estavam os ossos de Eliseu. Diz que quando o cara cai, o cara levanta. Depois de morto, fez milagre. Jesus nunca falou para os discípulos: lembrem-se de Eliseu. A história de Israel é a história de inúmeros reis extraordinários, como Davi, como Salomão, gente que matou gigante, gente que escreveu inúmeros livros de sabedoria na Bíblia, mas Jesus não nos mandou lembrar de Davi, nem de Salomão. Ele mandou os discípulos se lembrarem da mulher de Ló. Curiosamente, a Bíblia não nos
mostra o nome dessa mulher. E nem nos mostra algum milagre, algum grande feito, alguma coisa extraordinária, alguma realização maravilhosa que ela tenha feito. A gente sabe que ela é esposa de Ló, que é sobrinho de Abraão, e que durante um tempo eles moraram juntos. E que num determinado momento da vida deles, os empregados de Abraão têm problema com os empregados de Ló, e Abraão diz para Ló o seguinte: resolva para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olha para as campinas do Jordão, e aquele lugar era como o jardim do Senhor. Gênesis capítulo 13 diz. E Ló vai morar nesse lugar. Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz então que Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra por causa da perversidade, por causa do pecado, e envia 2 anjos para a casa de Ló. Que Abraão intercedeu, falou: Deus, mas o Senhor vai destruir a cidade com gente justa lá dentro? Deus falou: não, eu vou preservar os justos. E Deus então envia 2 anjos lá. Os 2 anjos batem a porta da casa de Ló e diz: gente, depressa, vamos embora daqui, porque a cidade será destruída. E a Bíblia diz então que Ló, sua mulher, aquela que Jesus mandou a gente se lembrar dela, e suas 2 filhas vão sair da cidade, mas mas não antes de receber uma instrução dos anjos, que dizem para eles o seguinte: não olhem para trás. Não olhem para trás. E a Bíblia diz que durante a jornada, durante a saída, quando Deus então estava para destruir a cidade, a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. O tempo passa, milhares e milhares de anos depois, e Jesus está reunido com seus discípulos, perto de ser crucificado e de deixar essa terra, e diz: gente, lembrai-vos da mulher de Ló. Tem um ponto de interrogação aí. O que é que Jesus tinha com essa mulher? Que Jesus encasquetou com essa dona? A gente não sabe nem o nome dela. Ela nunca fez nada extraordinário. A gente só sabe que ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Eu queria deixar 4 lições que essa história pode nos ensinar hoje à noite. A primeira delas é que todos devem ter a oportunidade de recomeçar. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: todos devem ter a oportunidade de recomeçar. A Bíblia toda nos conta histórias de recomeço. A Bíblia é um livro de gente que recomeçou. Você vai olhar, por exemplo, a trajetória de Moisés. Moisés viveu durante 40 anos trabalhando para o seu sogro, como pastor do rebanho de Jetro, seu sogro. Mas Moisés tinha uma missão profética, já nasceu com essa missão de libertar os hebreus do Egito. Durante 40 anos, ele tem sua vida lá, cuidando dos rebanhos de seu sogro, e o Senhor aparece para ele na sarça, dando a ele a oportunidade de recomeçar, de começar de novo. Você conhece um pouco da história. Moisés tinha matado um homem, foi descoberto no dia seguinte e fugiu para o deserto, mas Deus deu a ele a oportunidade de recomeçar. Pedro, em dado momento da sua vida, pensou que seu ministério havia acabado. Jesus havia o tirado do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, falou para ele: a partir de agora você vai ser pescador de homens. E Pedro então começa a andar com Jesus, a realizar milagres,
a ouvir seus ensinos, ele seria o líder da igreja primitiva, como posteriormente vai se tornar, mas quando ele nega a Cristo, Galo canta, conhece o texto, conhece a história, ele chora amargamente e volta para onde? Para o mar da Galileia, volta a pescar, mas Jesus vai atrás dele e lhe dá a oportunidade de recomeçar. O nosso Deus é o Deus dos novos começos. Sabe, gente, cada um de nós que aqui estamos, recebemos de Deus a oportunidade de recomeçar. Eu, como pastor, recebo semanalmente pessoas no meu escritório, converso com gente, na casa delas, gente que às vezes chega para mim e diz o seguinte: pastor, eu estou aqui para contar um pouco da minha história, só para você saber o problema que você está recebendo aqui. Só para você saber a situação que eu estou chegando. Meu casamento foi destruído. Minha vida sentimental está do avesso. Minhas finanças estão destruídas. Eu estou falido. Mas eu quero recomeçar. Eu quero começar de novo. A história dessa mulher nos apresenta isso, porque todos pecaram, Paulo diz, e destituídos estão da glória de Deus. Sodoma e Gomorra era um lugar de destruição, era um lugar de morte, era um lugar de pecado, e é nesse ambiente que Ló e sua família vivem. E é desse ambiente que Deus os tira para os levar para um recomeço em outro lugar. Como se Deus dissesse para eles o seguinte: eu tenho uma nova história para vocês. Eu tenho um novo momento para vocês. Eu tenho a oportunidade de vocês começarem de novo, de um jeito diferente. Vocês fizeram um dia uma escolha errada, mas agora podem acertar. Nosso Deus é o Deus dos novos começos. Jesus apresentou isso na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, dando àquele menino a oportunidade de recomeçar. Você conhece a história, o menino que virou a mesa. Talvez haja alguém aqui que virou a mesa, jogou tudo para o alto, jogou a família para o alto, chutou o pau da barraca, como é que a gente diz. Mas Deus deu aquele menino que dilacerou o patrimônio do pai, que gastou tudo com meretrizes, com prostitutas, que andou no meio do chiqueiro. O pai deu para aquele menino a oportunidade de começar de novo. Jesus disse, lembra dessa história? É a história de alguém a quem Deus deu a oportunidade de recomeçar. Segunda lição, segunda verdade que a história da mulher de Ló nos ensina, é que o passado tem o poder de nos paralisar. Você pode repetir isso comigo? Diga, o passado paralisa. Sabe, gente, a ordem era clara. Qual era a ordem? Gênesis 19, 17. Não olhe para trás. E quando ela olha no verso 26, ela se converte numa estátua de sal. Sabe, os gabinetes pastorais, as clínicas de psicologia, os consultórios, terapia, estão lotadas de gente que estão com a vida parada, estagnada, por causa do passado. Um relacionamento não deu certo, às vezes na adolescência, na juventude, e a pessoa nunca mais se abre para uma nova relação, com medo de reviver o que viveu lá atrás. Seus olhos continuam no passado e sua vida sentimental parada. Não anda, não caminham. Viveu uma traição lá atrás. E agora, na hora que tem a oportunidade de se abrir novamente para um novo começo, para uma nova oportunidade, ela diz, e se não der certo? E
se eu viver aquilo tudo novamente, a pessoa começa a se auto-sabotar, porque está presa ao passado. O passado nos paralisa. Um trauma de infância, um abuso, uma tentativa de ter aberto um negócio, não deu certo, uma tentativa de ser usado por Deus no ministério, não deu certo, e a atenção ao passado nos deixa travado. Nada acontece, nada flui, as coisas não andam, as coisas não caminham. Como eu disse, Moisés passou 40 anos com a vida parada. Pensar uma coisa dessa, um cara que recebeu o preparo de Moisés, foi preservado na infância, nasceu debaixo de um decreto de morte, mas Deus o preserva. Foi criado no palácio de Faraó, mas tem a vida estagnada por causa de um erro que ele cometeu, um pecado que ele cometeu. E Deus então, em Êxodo capítulo 3 e 4, passa 2 capítulos ali na sarça, tentando convencer a Moisés de que o passado difícil que ele teve não era definitivo. Deus havia preparado coisas novas para ele. Olha só, como é que o passado quer nos roubar o futuro. Até então, até aquele momento, Moisés não havia experimentado nenhum milagre na sua vida, como por exemplo, o mar vermelho que iria se abrir, como em Refidim a rocha iria brotar água, como ele iria orar e o maná ia cair do céu. Moisés ia receber das mãos do próprio Deus no Monte Sinai as tábuas com os 10 mandamentos. Moisés iria liderar o avanço do povo de Deus até a terra que manava leite e mel. Mas a atenção ao passado paralisou sua vida por 40 anos. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que vivem assim, parece que você está andando numa esteira. É muito movimento, mas não tem avanço, não tem progresso, por causa de uma situação mal resolvida lá atrás. Semana passada eu falei sobre Filipenses 3, o texto que Paulo diz, tem um prêmio lá na frente, tem uma soberana vocação, tem algo grandioso, tem um avanço para acontecer diante de mim. Mas uma coisa eu faço, antes de experimentar isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Chegou a hora de nós virarmos a página em nome de Jesus. Chegou a hora de nós nos levantarmos e não permitirmos que o passado nos paralise, nos estagne. Jesus disse, se lembrem dessa mulher, para não permitir jamais que o passado te trave. Agora, não se engane, quando nós falamos de passado, normalmente a gente logo tem na mente as coisas ruins do passado. Os traumas, os abusos, as coisas ruins, as traições, a puxada de tapete, a tentativa frustrada. Mas eu conheço muita gente que está parada por causa de um passado bom. Por causa de um passado vitorioso. Sabe aquele saudosismo doentio? Que diz, tem até uma música, né? Tempo bom, não volta mais. Conhece esse louvor? Não. A gente podia começar a cantar aqui. Quantas pessoas estão com a vida parada por causa de vitórias que tiveram no passado? Elas estão sempre achando que suas maiores vitórias estão atrás dela. Como eu dei o exemplo esses dias, elas são sempre visitadoras das suas salas de troféu. Estão sempre lá revivendo os campeonatos que elas venceram. Mas tinha uma época, eu evangelizava, viu? Entregava folheto, fazia um trabalho bonito em hospital. Eu era muito usado, eu era pregador da palavra. Meu casamento era bom. Tá 20 anos atrás, tá 20 anos atrás. O passado nos paralisa, Jesus diz, se lembrem disso. Terceiro lugar, a história da mulher de Ló nos ensina a seguinte lição: não se distraia com o pecado.
Vou repetir. Não se distraia com o pecado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não existe nada mais nocivo para a sua vida do que o pecado. Nada. Nada. O pecado é a coisa mais destrutiva que pode acontecer na vida de um homem e na vida de uma mulher. Seu problema não é seu temperamento, seu problema não é seu jeito, seu problema não é seu estilo, seu problema não é falta ou muito dinheiro. O nosso problema maior, o problema maior do homem é o pecado. O pecado é uma catástrofe. John Wesley definia pecado como transgressão voluntária de uma lei conhecida. Vamos repetir isso? Diga assim: transgressão voluntária de uma lei conhecida. Então olha só, o que é pecado? Existe uma lei, existe uma ordem. Eu conheço essa lei, eu conheço essa ordem, e mesmo conhecendo, mesmo sabendo, voluntariamente eu transgrido. Tem uma placa lá, 60 por hora, eu vou mais. Só que, um exemplo, se ultrapassar a velocidade for pecado, eu estou no inferno já há muitos anos. Pecado é isso, é quando você transgride uma lei divina voluntariamente. Não se engane, o pecado não é um acidente. Muita gente quer tratar o pecado como, aconteceu. Todas as vezes que eu pequei sabendo que estava pecando. E todas as vezes Deus me avisou, não entre nessa. Não faça isso. O pecado é uma catástrofe na vida da gente. Desde o jardim do Éden, Deus está pedindo para a gente, não toque nisso. Não mexa com isso. Não faça isso, porque Deus sabe as consequências que o pecado vai gerar. Olha para você ver a vida de Sansão. Sansão, ele não nasce resultado de uma vontade de um homem, de uma mulher, de ter um filho, constituir uma família. Sansão nasce, sua mãe era estéril, porque um anjo visitou a casa deles. E diz, vai nascer, vai ser menino, vai ser nazireu, não vai passar navalha na cabeça dele, ele não vai beber vinho, ele será consagrado e ele vai libertar Israel dos filisteus. Coisa maravilhosa. Como é que ele termina a vida? No templo do deus Dagon, fazendo papel de palhaço. Sabe por quê? Pecado. Pecado. Sansão era forte para um monte de coisa, para matar leão, para tirar uma porta de uma cidade e levar nas costas, para matar milhares de homens com a queixada de jumento, mas não podia ver um rabo de saia. Tinha sérios problemas com a sua sexualidade. E a Bíblia diz então que por se envolver com Dalila e depois contar para Dalila seu segredo, ele é levado preso para o templo do deus Dagon. A primeira coisa que o pecado faz com a gente, o pecado nos aprisiona. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, o pecado nos aprisiona. O pecado te torna escravo, cativo. O que é que as pessoas se tornam viciadas? O que é isso? É uma prisão. É uma prisão, são correntes. Ela diz, eu quero sair, mas não posso. Tudo começou com uma brincadeira. Tudo começou com um divertimento, às vezes. Uma maconha, uma pornografia, é socialzinho, é isso, é aquilo. Daqui a pouco a pessoa não consegue sair. O pecado nos aprisiona. Mas o pecado faz outra coisa com a gente também. O pecado nos cega. Diga assim, o pecado cega. Eles vazam os olhos de Sansão. E Sansão agora, além de amarrado, ele não consegue enxergar. Você já viu uma pessoa que está jogando tudo para o alto, largando a família, largando os filhos, largando para trás? Você olha, você fala, onde é que essa pessoa está com a cabeça? Ela não enxerga? Deixa eu dizer uma coisa para você, não. Cegueira.
Cegueira espiritual. Uma vez eu recebi uma pessoa me pedindo oração. Aí disse, pastor, por favor, gostaria que o senhor orasse para que o meu namorado largasse da esposa dele para ficar definitivamente comigo. Eu falei, é mesmo? Eu disse, pastor, o casamento deles é horrível. Eles não se amam. Ele me ama e eu o amo. E Deus é amor. Todo mundo vai ser feliz. Deus quer minha felicidade, ela me falou. E eu disse para ela, eu falei, a senhora errou de porta. Bateu na porta errada. Isso tem nome. Isso é adultério. Isso é pecado. Ela levantou, pegou a bolsa, falou, eu não vim aqui para ouvir esse tipo de coisa. Saiu, bateu a porta. Cega. 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 Saindo com um homem que não é seu marido. Achando que está tudo certo. Achando que está tudo bem. Achando que, não, tá. O pecado faz isso. O pecado faz isso com as pessoas. Torna as pessoas cínicas e posteriormente as mata. Diga, o pecado mata. Romanos 6 diz, o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte, você vai ver Sansão morrer. Por causa do pecado. Não foi os inimigos que o mataram. Foi seu pecado que o matou. Gente, olha para a vida de Davi. E você vê que a vida de Davi é uma. Até seu envolvimento com Batseba. E outra. Depois do seu pecado. Sua vida vira um caos. Seus filhos começam a se levantar um contra o outro. Um filho estupra a sua própria irmã, e depois o outro que é meio irmão daquele que estuprou, a menina vai lá e mata. A vida dele vira do avesso, porque o pecado produz morte, morte, morte espiritual, morte física. Estou falando para você que pessoas que tocavam comigo, cantavam, ministravam na igreja comigo hoje, algumas delas estão mortas literalmente, embaixo da terra. Se envolveram com drogas, se envolveram com bebida, se envolveram com o que não deveria. O pecado mata. Gente acha que o diabo vai aparecer com chifre, com um garfo na mão, com um rabo vermelho. Ele vai depois mostrar a cara dele para mim e para você. João capítulo 5 conta a história daquele paralítico que por 38 anos teve sua vida paralisada. E Jesus levanta aquele homem e lá no verso 14 de João 5, Jesus se encontra com ele e diz para ele o quê? Olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Falou, rapaz, você sabe o que o pecado fez com você. O pecado travou a sua vida por décadas. Por quase 40 anos. Não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Mas sabe, dentro da igreja, desde a igreja primitiva, viu? Desde Atos dos Apóstolos, existe um pensamento liberal de que a gente não pode ser tão radical assim, não. Não. Eu já vi pessoas tratarem pecado como falha, como um desvio. Elas não falam pecado, elas falam, eu tenho meus erros. E as pessoas vão se escondendo atrás disso aqui, ó, que custou caro. Da cruz de Cristo, da graça de Deus, achando que a graça de Deus nos autoriza a ter uma vida suja. Uma vida na lama, uma vida no pecado. Mas eu quero dizer para você hoje à noite que a graça de Deus não nos isenta de termos uma vida de santidade. Deus me chamou e Deus te chamou para a santidade.
Algumas pessoas usam o argumento da liberdade. Já ouviu esse argumento? Não, eu sou livre. A cruz me libertou. Mas livre para quê? Livre para quê? Gálatas 5:13 diz assim: irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Olha só. Não useis a liberdade para dar ocasião ao quê? À carne. Em outra versão diz, não useis a liberdade como desculpa. Como desculpa. A graça de Deus não é uma licença para a gente pecar. A graça de Deus é uma oportunidade de recomeçarmos melhor. João 8, uma mulher pega em flagrante de adultério é levada até Jesus, talvez nua ou amarrada num lençol. Os religiosos estão ao lado dela com pedras, são eles que levam aquela mulher até Jesus. E diz para Jesus o seguinte: a lei manda apedrejar. E tu? O que é que você fala? Jesus então se abaixa, escreve na areia, vira-se para os homens e diz: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz então que dos mais velhos até os mais jovens começam a largar a pedra e ir embora. E Jesus vira-se para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela fala para Jesus: não. Sabe o que Jesus diz para ela? Eu também não te condeno. O que é isso, gente? Graça de Deus. Oportunidade de recomeçar. Você deveria morrer, porque a alma que pecar, essa morrerá. Você merecia ser morta, mas eu te absolvo. Eu te dou a oportunidade de recomeçar. Mas recomeçar que jeito? Ele diz para a mulher: vai e não peques mais. Jesus não falou para ela: ó, eu te absolvo e, meu, pode deitar e rolar tranquilo, a cruz está aí para nos absolver. Não. A liberdade que nós alcançamos através da graça de Deus não é uma licença para vivermos no pecado. Sodoma e Gomorra representava tudo aquilo que era antagônico a Deus, oposto a Deus. E Jesus diz para ela o seguinte: não é que você não deve voltar para Sodoma e Gomorra, você não deve nem flertar com Sodoma e Gomorra. Você não deve nem olhar para aquele lugar. Você não deve se distrair com o pecado. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Não se engane, o pecado nos assedia. Quem aqui nunca teve uma situação onde você estava bem, estava caminhando, de repente, vê um pensamento do inferno na sua mente? É assim. É assim. Satanás é um dos maiores negociadores do mundo. Ele é sujo. Ele joga pesado. Quando Moisés se apresentou a Faraó, que é um símbolo de Satanás na Bíblia, o Egito é um símbolo do mundo, Canaã é um símbolo para o lugar onde Deus quer nos levar. Então Moisés se apresenta para Faraó e diz: deixa o povo ir, porque nós vamos fazer uma festa para o nosso Deus. Faraó não proíbe Moisés e o povo de fazer uma festa, de fazer um culto. Ele diz o seguinte: pode fazer o culto, mas faz aqui mesmo. Faz no Egito. O diabo não quer te impedir de vir para o culto, mas ele quer te tornar um cínico, frequentando o culto, mas pertencendo ao mundo. Entregando oferta e servindo a mamão. Vindo aos domingos aqui
e de segunda a sábado, sabe lá Deus aonde. Depois Moisés falou, não vamos ficar aqui não. Nós vamos sair. Ele falou, então vai, mas só os homens, as mulheres e as crianças ficam. A família fica aqui, debaixo do meu cabresto. Moisés falou, não senhor, nós vamos com a família também. Ele falou, tá bom, então vai. Vai família também, mas o gado e os rebanhos ficam. Falando da vida financeira, falando da economia, falando era o que eles mexiam lá no Egito, com gado. E Moisés vira-se para Faraó em Êxodo 10, 26 e diz, nem uma unha ficará no Egito. Deixa eu dizer uma coisa, a libertação que Deus tem para você é uma libertação total. Você e eu não estamos autorizados a deixar nenhuma área da nossa vida sob a influência de Satanás. Sabe, às vezes a gente tem aquele quartinho da bagunça imundo na nossa casa, mas a gente fala, não, mas os outros cômodos estão todos limpos. Deus quer entrar para arrumar lá também. Eu não sei se é sua sexualidade, eu não sei se é sua vida financeira, eu não sei se é o modo como você se relaciona com as pessoas, como você trata os outros, se é seu orgulho, eu não sei o que é. Mas eu quero declarar hoje à noite que nenhuma unha vai ficar no Egito. Nós vamos para Canaã e vamos com tudo, em nome de Jesus. Quem aqui nunca ouviu do diabo a seguinte expressão, viu? Isso é bobagem. Talvez você esteja ouvindo agora enquanto eu estou pregando. Tem gente que acha que o diabo não entra na igreja, né? É aqui que ele vem mesmo. Falar na nossa mente. Para confundir nossa mente. Fala, não, viu? Imagina, isso aí é radicalismo. Não leve a coisa tão a sério assim, não. Pode continuar com isso. O diabo uma vez falou para mim, e eu sei que ele já falou para alguns aqui também. Davi também pecou. Você não é de ferro. O diabo usa a própria Bíblia para acabar com a gente. Não foi isso que ele fez com Jesus lá no deserto? Ele falou, pula daqui. Daí ele citou o Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E o diabo de repente está cozinhando o seu galo, está te levando a banho-maria, porque você sabe como é que a gente mata um sapo numa panela de água quente, né? Você não pode jogar o sapo com a panela de água fervendo, mas se você botar o sapo com a panela de água fria ainda, e for esquentando, ele morre lá dentro. A água vai ficando morna, esquentando, e daqui a pouco ele morreu sem saber. O diabo às vezes nos mata assim, sendo morno espiritualmente. Lembra da palavra de Jesus para a igreja lá no Apocalipse? Vocês não são frios, nem quente. Em nome de Jesus, não se distraia com o pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você, o fato do outro ter errado com você, ter pecado contra você, não te autoriza a pecar contra Deus. Porque eu já vi pessoas justificando, por exemplo, um pecado sexual, falando o seguinte, não, mas fizeram isso comigo. Mas eu também fui deixado. Mas eu também fui abandonada. Mas eu também fui, mas não é certo o que fizeram comigo. O pecado do outro contra você não te autoriza a pecar contra o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, do mesmo jeito que o pecado produz morte, a santidade produz vida. Josué 3 diz o seguinte, gente, santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No meio de vós, santificai-vos, mas anda direito, anda com a vida correta, trata o dinheiro corretamente. Não, mas esse patrão me esfola. Daí você vai lá e leva um.
pecado do outro não te autoriza a pecar. Mulher de Ló olhou para o que ela deveria desprezar. Quarto e último lugar, o que está à sua frente é mais importante do que aquilo que passou. Pode repetir isso comigo? Diga: o que está à minha frente é mais importante do que aquilo que passou. Quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, Ele está me dizendo e te dizendo o seguinte: os teus melhores dias estão à sua frente. O que está diante de você, o teu futuro, é mais importante do que o teu passado. Por isso que o anjo diz, não olhe para trás. Talvez o diabo esteja te acusando de pecados que você cometeu lá atrás. O Senhor te diz, eu já os lancei no mar do esquecimento. Para de olhar para trás, olha para frente, anda em santidade, eu tenho vida nova para você. Sabe, sempre que Deus vai iniciar um novo processo na nossa vida, Ele exige que a gente rompa com os antigos processos. Quando Deus dá uma proposta nova para Abraão, dizendo, eu vou fazer de você uma grande nação, qual é a primeira palavra que Deus diz para Abraão? Sai da tua terra. Para experimentar o novo, precisa deixar o velho. Jesus disse isso lá na frente em Mateus 9,17. Não se põe vinho novo em odres velhos. Eliseu, quando recebeu a capa de Elias, você lembra o que ele fez? Ele estava cuidando das 12 juntas de bois do seu pai. Ele precisava se desfazer, Deus estava chamando ele agora para ser profeta. Ele tinha uma empresa, ele tinha um negócio que ele cuidava do seu pai. Sabe o que ele fez com os bois? Um churrasco. Profeta, pastor, gosta de churrasco, é só uma dica. Você vai ver que todos os discípulos, quando Jesus os chama, existe uma expressão repetitiva no Evangelho. Deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. Deixaram o passado para trás. Romperam com a velha vida, porque a nova vida, aquilo que estava adiante, era mais importante. Não é assim na vida da gente, quando você vai viver uma nova etapa na sua vida, você não precisa romper com a antiga. Você é um feto. Daí, você nasce. Qual é a primeira coisa que acontece? Corta o cordão umbilical. Daí você vai casar. A Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. 1 Coríntios 13:11 diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Quando eu passei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Houve uma virada de página, porque o que está na frente é mais importante do que aquilo que se passou. Você quer viver um 2018 extraordinário na sua vida, sim ou não? Vai esquecer 2017 ou vai ficar lembrando? Toda hora. Esse ano foi duro. Esse ano eu quero esquecer. E você fica falando o que quer esquecer e você não esquece. Em vez de você prestar atenção no ano que chegou. Isaías 43, 18 e 19 diz o seguinte, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha só, eis que faço coisa nova. Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa nova para a sua família. Deus tem coisa nova nos seus negócios. Deus tem coisa nova para as suas finanças. Deus tem coisa nova para essa igreja. Deus tem coisa nova para a nossa vida. Mas antes disso acontecer, não lembreis das coisas passadas. Nem considereis as antigas. O que está à sua frente é mais importante. Eu termino com as palavras de Salomão em Provérbios 4, 25 e 26. Olha o que o texto diz. Olha sempre para frente.
Mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Todos os teus planos serão bem-sucedidos, mas isso é resultado do quê? De eu prestar atenção para o lugar para onde eu estou indo. Você já não falou para o seu filho ou para alguém que está andando na rua, distraído, não sei o que, você fala, cara, olha por onde anda. Olha por onde anda, senão você vai tropeçar. Presta atenção. E a Bíblia está dizendo exatamente isso. Olhe por onde você anda. Porque Deus disse para Ló e para sua esposa o seguinte: eu vou levar vocês para um monte. Tanto é que o texto diz, não olhe para trás, não pare na campina, sobe para o monte. Deus quer te levar, Deus quer me levar para um lugar mais alto. Pelo amor de Deus, eu vou repetir, se você não tomar posse, eu tomo por você. Vai, Deus quer te levar para a cova. Deus quer te levar para um lugar mais alto. Mas se lembre da mulher de Ló. Deus deu para essa mulher uma oportunidade. Infelizmente ela não aproveitou. Pedro aproveitou. Recomeçou. Daqui a pouco estava pregando, curando as pessoas, batizando milhares, escrevendo epístolas. Moisés aproveitou. Libertou o povo, presenciou maravilhas, pôde ser usado como um instrumento de Deus. A pergunta é, será que eu e você vamos aproveitar a oportunidade de recomeçar? Deus está nos dando essa oportunidade. Eu quero que você fique de pé para a gente orar hoje à noite.